Olá, estudantes da segunda série do novo ensino médio. Eu sou a professora Mara Valéria. Olá também, professores que sempre nos acompanham, e estamos aqui para mais uma aula do nosso aprofundamento Se Liga na Mídia. Eu com o componente jornalismo e inclusão nos esportes, práticas e experimentações. Essa é a nossa atividade integrada de número 2 e a nossa última aula do desenvolvimento. Por isso, práticas na escola, é isso, nós tivemos práticas aqui, já fizemos essa retomada também na aula anterior, e hoje, como não estamos em uma quadra, mas nós estamos falando ainda de modalidades esportivas que vocês podem e devem desenvolver aí na escola, eu estou aqui com o professor Mauro, que também é professor de vocês, aí com outro componente, mas que eles acabam começando a se ligar, não é, professor Mauro? Sim. Olá a todos os estudantes, que prazer estar aqui de novo na sua aula, Mara. E esse aprofundamento é uma delícia, né? Falar sobre a questão da mídia. E para mim, particularmente, falar das aulas da Mara é muito bom também, porque fala de esportes, né? Exato. E é uma coisa que eu estou muito ligado. Então, estamos aqui, vamos ver o que eu posso ajudar. É isso, e aí vocês verão conexão, não é? No nosso componente, o que a gente vai retratar aqui, com o componente do professor, que traz aí surpresas, muita coisa bacana também. Ó, já tô dando spoiler. Tá dando spoiler, mas é isso mesmo. Porque você vai começar a atividade integrada 3, isso. Não é? É a semana que vem. Eu também, esses assuntos, na outra. Esses temas vão aí se conversar, né? Então, essa é a nossa última da atividade 2, eu também vou para a atividade integrada 3 e nossos componentes continuam assistindo. Mauro, nós não estamos sozinhos, estou eu, você, também o Rafael, nosso intérprete de Libras, e já o Moésio aqui na aula com a gente. Então, assim, nós só vamos iniciar fazendo aí a nossa audiodescrição. E eu sou a professora Mara, hoje eu estou sentada atrás da bancada, assim como o professor Mauro, sobre uma cadeira branca. À frente a bancada, temos a caneca, a garrafa do professor, o nosso material, o mapa. Eu estou de óculos, de cabelo solto, o meu cabelo é longo e claro, estou com uma blusa preta, por cima um casaquinho vinho, atrás da bancada calça jeans e tênis preto. E você, Mauro? Sou um professor negro, tenho uma altura aí de 1,76 m por aí, barbudo. Gosto a minha barba tá bem grandinha, né? Então já podia imaginar que tá falando com barbudo, né? Barbudo. Uma camiseta preta com estampa. Essa estampa aqui eu acho que é um bege, né? Parece um bege meio bem bonita, folhas, né? Folhagens. Tô também atrás da bancada como a professora Mara e usando uma calça de sarja azul e o tênis marrom. É isso, então agora já sabem aí, já retratamos um pouco o nosso cenário, a gente sempre coloca aqui algo que remeta ao jornalismo, né, o microfone. É verdade. Fica bem bacana aí, tem então aí atrás da gente. O nosso gravadorzinho ali, os tá nossos sempre ali, objetos, né? Um gravador que foi muito usado, né, e não tem como falar de jornalismo sem um bom gravador. Bom né? repórter sempre andava com o seu gravador. Exato. Então vamos lá, Mauro, aí habilidade para os professores, somente darem um print, a gente sempre retrata as mesmas habilidades, né? Configurando o que está em nosso material. MFLGG01 e a gente tem a da formação geral básica. M13LGG501 também no nosso material. O eixo estruturante, Mauro, a gente sempre vem aqui com a investigação científica. Né? É claro que os nossos alunos aí têm toda a questão da criatividade na hora processos criativos, sempre está envolvido, né? Principalmente das aulas práticas em que eles têm que fazer toda a questão da organização, tudo, mas o nosso foco continua sendo investigação científica e temos 2 objetivos como na aula anterior. Pensar em outras modalidades entre as pesquisadas que tenham direção na sua divulgação, quando realizadas por homens e quando realizadas por mulheres. Realizar a leitura de um texto jornalístico é o que faremos aqui hoje. Organizar para a prática os fundamentos, os mini-jogos, a tática e a técnica e o jogo propriamente dito. Continuar o vôlei sentado ou outra modalidade escolhida. Então, os nossos estudantes, Mauro, eles estão no momento de desenvolvimento, no momento de prática na escola, mas a gente não pode deixar essa questão da pesquisa ficar aí solta.
né? Então a gente fez o vôlei aqui também com os professores, fizemos o vôlei sentado e eles ficaram livres para pensar em outras modalidades. Na aula anterior, eu vou fazer um resumo aqui para você. Beleza. Do texto que a gente vai continuar hoje, certo? Perfeito. Então, deixa eu passar aqui, ó, à frente. Esse é o nosso resuminho, tá? Nosso diário, só para que vocês copiem, não percurso, se né? percam aí o nosso legal. percurso. Eu já nem falo mais que o nosso é o Se Liga na Mídia, porque ele já sabe, né? Já sabem, já estão... É isso, Mauro. Então é assim, olha, o texto ele é Tóquio 2020, atletas do Brasil alcançam o melhor desempenho feminino da história. Então Bacana. essa foi a manchete. E aí a gente vê a questão da representação, né, da importância de ver o público feminino em um texto. Não Sim. é nós sermos Destaque, representadas ali, né, como destaque. Sim. Bem bacana. Foi marcante mesmo essa edição das Olimpíadas. Fala ali 2020, porque era para ser 2020 Foi como 2021. da Olimpíada, mas manteve-se aí, né? Como era falado mesmo, né? Sim. Tóquio 2020. Então, olha só, na reportagem de ontem, falamos aí, né, de que em Tóquio, as mulheres elas tiveram maiores destaques do que em Pequim, que foi 2008, e até mesmo no Rio de Janeiro, que foi em 2016. Podem voltar aqui com a gente. Já já eu vou ler com eles ali. Eu estou fazendo um resuminho, anotei tudo para o professor Mauro ter continuidade aqui do que fizemos na aula anterior. Legal. Aí falei da Ana Marcela Cunha. Você conhece a Ana Marcela? Ana Marcela é a nossa nadadora? Olha Nossa, isso, gente. É um professor que quando fala que gosta de esporte, gosta mesmo. Mas eu não vou fazer mais pegadinha com você, foi não. Emocionante demais. Então ela na maratona aquática ali, né? Foi emocionante demais destaque. Falei dela ontem, porque esse nosso texto, ele iniciou falando dela, justamente. Falamos da Maíra Aguiar, do judô, Sim. né? Fantástico, a modalidade de luta, né? Então, assim, a gente sempre fala muito da questão da luta. Nosso currículo abordou muito a luta nesses 2 últimos anos, inclusive, né? Falamos da Luiz Stephanie e da Laura Pigosi. Que é do tênis. Opa, gente, olha só. E eu não mostrei pra ele o texto. Eu conheço, que é isso. Né? É isso. Acompanhei muito. Aí falamos da Rebeca Andrade. Aí não tinha como falar, ginasta, né? E ó, pensa, eu falei ontem pra eles que dessas modalidades nós conseguimos fazer na escola tirando a do nado. Não dá, né, gente? Essa aí foi estourar, a Rebeca Andrade, pelo amor de Deus. Mas podemos adaptar a ginástica com muito cuidado, com o respaldo do nosso professor aí acompanhando, mas fazer alguns movimentos básicos. Claro, a gente não tem os aparelhos, mas podemos sim fazer uma iniciação da ginástica. Eu tenho uma ginasta lá em casa, ela vive virando, plantando bananeira nas paredes. Ela para na parede já... Então, plantando bananeira, estrelinha, estrela, tudo isso, na verdade, que leva esse nome comum que a gente fala, tem os nomes específicos na ginástica. Depois você tem que falar pra mim, pra eu explicar pra ela. É isso aí. Raíssa Leal. Raíssa Leal é a do skate. Do skate, não tinha... A nossa fadinha. Então, olha só que texto jornalístico bacana que eu achei, porque a gente sempre vê a mídia retratando, por mais que a gente não queira falar isso, os esportes com as modalidades masculinas. E esse daí focou mesmo o destaque da mulher na Olimpíada. Foi a Olimpíada feminina mesmo, né? Nossa, foi uma coisa sensacional. Você acha que as mulheres aí se sentiram representadas? Eu tô falando em questão de Brasil, né? Porque se a gente for pensar em outros países, tem países que já tinham destaque de mulheres em quase tudo. Mas no Brasil realmente foi a Olimpíada das Mulheres. Exato. E aí todas essas modalidades esportivas, inclusive a do skate, ontem eu falei que era possível tentar na escola, né? Tendo material, sendo organizado, eles poderiam praticar também. Falamos da Martine Grael e da Kaena Kunze. Claro que você vai acertar. E é da vela, da né? Vela. Foi o único momento aí nesse texto jornalístico que citamos aí, que pegamos o gancho, porque... O Grael, ele também dinastia, sempre... de uma família, Exato. né? E a vela também não dá pra fazer na escola não, hein, gente? Não começa também tentar adaptar. Tem como. Dá pra fazer umas simulações, por exemplo, se quiser fazer um de vídeo aí. Ali. Coloca lá um barquinho, fica fingindo lá. Coloca um chroma key, né? O chroma key. Pronto, aí finge que você tá no mar. Podem usar o banco sueco. Né? Isso. Então tá bom. Dá pra fazer. A Beatriz Ferreira. Mas tem gente que pode arriscar fazer na praia. Gente, então, aí sim é uma outra contextualização. Se consegue, vamos lá. Não é? E a Beatriz Ferreira? Vai, se você acertar esse... Beatriz Ferreira, eu sei. Um Lógico que eu sei. Eu pensei um pouquinho, mas eu sei. Oi. Beatriz Ferreira.
Opa! Boxe. Boxe. Olha, ele ganhou o café lembrei. saindo daqui. Nossa. E o vôlei feminino, que também teve destaque aí na Olimpíada. Gostou do texto? Gostei. E assim, foi legal que esse resumo seu fez um flashback na minha cabeça, porque eu assisti todas essas modalidades e assisti todas essas finais. É O vôlei mesmo? feminino me Eu deixou não meio esperava, triste. não, que Não, você... assisti todas. Eu acordei cedo pra assistir. A Beatriz, por exemplo, eu acho que a medalha dela foi de madrugada. Eu não lembro se era no começo da manhã ou era Eu lembro alta que a madrugada. Rebeca, eu ficava ali Rebeca colocando também, que eu fazia nossa, foi questão demais. também, como todos os outros. Eu lembro agora a última, que é da Ana Marcela, que foi uma das últimas, né? Eu já estava para terminar a Olimpíada e foi sensacional. Foi mesmo. Então foi isso, Mauro. Esse texto, aí depois eu te dou a referência para você fazer a leitura na íntegra, né? Bacana. E a gente vai continuar hoje aqui, falando um pouquinho mais, né, da luta aí dessa mulherada nessa conquista. Sim. Então vamos lá, acompanhe comigo aí no slide. Vamos, história. O resultado das mulheres é apontado como um dos fatores principais do melhor desempenho geral do Brasil nessa última edição das Olimpíadas, da qual o país saiu com um total de 21 medalhas contra 19 obtidas na edição Rio 2016. Essa marca mostra que as mulheres são muito capazes, que elas estão fazendo um trabalho árduo, mas que precisam de investimentos, de incentivos, para que outras grandes marcas sejam batidas na próxima Olimpíada, nas próximas edições, diz Jade Moreira, cofundadora da ONG Empodera, que incentiva mulheres a se engajarem, atuarem e se manterem no esporte. E a gente vai parando aí na reportagem para discutir, né? É muito legal ver as atletas aí com essas ONGs já, com essa questão do empoderamento, porque realmente, antigamente tinha aquela coisa, né? Isso aí não é para mulher... Fique em casa. Exatamente. Né? Você não é capaz. E hoje, quando a gente fala aqui para uma segunda série, para o ensino médio, ir em busca de conhecerem mais e entenderem essa representação na mídia mesmo, o porquê, começar a entender isso, porque eles estão ali na base, eles estão ali na escola, né, Mauro? Exatamente. E eu estava conversando com o professor ontem, a gente estava falando sobre essa questão da representatividade. E aí o importante dessas aulas aqui para os estudantes é mostrar para eles o seguinte, que não é só aceitar aquilo que a sociedade no geral te coloca como opção. Por exemplo, a gente vê muito destaque da mulher no esporte, a gente vê muito destaque da mulher em outras áreas, mas o legal é que a mulher, a estudante que está vendo aí, comece a pensar que ela pode ser o que ela quiser e ocupar os espaços de poder, que são os principais, né? Então não ficar só assim, como eu vi que uma é atleta, então o lugar da mulher então agora é atletismo, ou é isso, não. É mostrar que com isso a mulher pode ser o que ela quiser. Então, pode imaginar ser. aquilo É que que ela quiser. aqui, principalmente nesse meu componente, gente, eu falo do ambiente esportivo, Sim. da modalidade esportiva. E aí o nosso componente já diz Mas a tudo, gente né? joga nessa ideia de que assim, o esporte está trazendo essa lição, né? De que parecia olha eu escorregando aqui não na faz cadeira, isso, não. gente. Não faz isso não, que a gente vai virar um meme grandão aqui. Que o esporte, ele propicia essa ideia de que a mulher, o que era impossível, né, como você começou falando, é possível. Então, assim, a mulher ela tem que se encaixar onde ela achar que tem que se encaixar. Né? E assim, se a gente pensar no esporte, quando a gente fala esporte na TV, a gente volta a falar somente do futebol. E a gente já discutiu isso aqui. Sim. Até no futebol tem a diferença quando eu falo do masculino e do feminino. Sim. E aí ela aponta nessa reportagem a questão do investimento. E a gente também já discutiu aqui essa questão de valor salarial. O quanto é diferente, né? Muita coisa, assim, pra... assim, e aí eu não falo isso só pro esporte, eu falo isso para todas as outras profissões. Link, né? E você, estudante, tem que saber ir à luta disso, reivindicar salário igual e nós temos que buscar isso, né, Mauro? Tá ali no texto, ó. Essa marca mostra que as mulheres são muito capazes, então, assim, vamos louvar isso, as mulheres são muito capazes, mas precisa de investimento. Precisa que as grandes marcas também tenham interesse de valorizar as mulheres, assim como valorizam os homens, né? E aí eu fico feliz de estar à frente de uma segunda série, de um ensino médio, de estudantes que vão levar isso para a vida, né? Isso mesmo. Não que você, eu sei que não são todos vocês que de repente vão para o caminho do trabalho com o esporte, mas no seu trabalho você tem que ter essa valorização também, né? Sim, isso mesmo. E é na escola que a gente começa, não adianta. Tudo começa aqui. Vamos continuar aqui então o texto. Mauro, olha só.
Ela lembra que, além de terem, em geral, menor visibilidade midiática do que os homens em diversas modalidades, as mulheres enfrentam um quadro permanente de falta de patrocínio e incentivos à prática de esporte no segmento. Por conta disso, Jade Moura aponta que o placar final delas, diante desses resultados, faz com que a jornada de Tóquio seja ainda mais especial, pois pode ajudar a sedimentar caminhos mais favoráveis às atletas. E aí a gente, quando ela fala isso, nessa questão de patrocínio, eu vejo a Raíssa com 13 anos e quem não quer patrocinar agora essa menina, Sim. né? Tem essa questão também. Isso é uma coisa boa, porque ela começa a ganhar mais visibilidade e traz mais visibilidade para o esporte e para as outras atletas. Então, essa que é a parte boa, não é só para ela, né? E tão nova, né? Tão nova. Porque a gente acaba vendo as atletas aí de acordo com as suas modalidades, mas olha só, 13 anos. E para o estudante que não entende essa questão do patrocínio, que parece que a gente está falando só de salário, né? Não, Parece não. Não, o patrocínio ele está ligado a toda a estrutura que o atleta precisa. Então, o atleta ele não é só questão de ganhar para comer, ele vai precisar de toda uma estrutura, né? Estrutura dos equipamentos, para treino, treino, estrutura para equipe. Viagens, né? E porque todas essas eles coisas. sabem disso, não é o atleta por si só, ele tem uma equipe atrás dele, ele tem toda uma questão de preparo e todo mundo tem que receber, em alto né? nível tem que ser assim, né? E todo mundo tem que receber, Tem que receber, né? então o patrocínio está ligado a isso, né? Você sabe que eu sou patrocínio, né? Você Meu é sobrenome é patrocínio, mas eu não tô patrocinando ninguém por enquanto. Mas você está patrocinada? Eu acho que você está patrocinada. Não estou patrocinada. Não. Eu vou atrás de patrocínio também. Vamos continuar para isso nossa aí. aula. Esse, gente, é muito representativo. Quem quer patrocinar a nossa aula? Quem quer patrocinar a nossa aula? Uma hashtag se liga na mídia. É muito representativo e acho que abre portas também para que as instituições esportivas, a grande mídia e outras instituições que regulam o esporte, como o próprio governo federal, possam olhar com mais cuidado o cuidado que deveriam ter há muitos anos com o esporte de mulheres. Sim. Completa. E aí, Mauro, olha só, é muito representativo. Então, eu já sei que também participarei de uma aula com o professor Mauro em que ele falará dessa questão. Eu já estou contando, da representatividade da mulher no esporte. É isso. E quando ele fala, né, que já deveria ter acontecido, que mostra como a gente tem uma história, porque não, é de atraso, ou seja, tem uma dívida histórica também com as mulheres nesse aspecto, porque todo esse tempo que foi negado à mulher esse direito, né? Eu estou trabalhando com a questão, a gente está todo tempo falando do spoiler da aula, trabalhando com a questão de que a mulher era proibida de jogar futebol. Nossa, você já eu falou passei sobre isso, a lei né? aqui, que é assim, eu era já proibida, conhecia, né? Então, você mas quando eu tive que retratar isso para vocês, estudantes, me voltou, né, toda uma questão de estudo da minha própria época da faculdade, quando a gente ouve falando isso a primeira vez, e eu não tinha ainda, naquela época em que eu me formei, essa visão que eu tenho hoje. Essa noção, a gente começa a verificar como isso é grave, né? Então, nós estudamos a história, né, toda essa questão do esporte, da educação física, mas eu não me lembro de ter essa consciência que eu tenho hoje. Né? É isso. Então, os estudantes eles vão ter esse trabalho aí. Então, vamos continuar aqui. E aí, essa reportagem, ela vai retratando ainda, já que a gente está falando de patrocínio, né, das questões das atletas, acompanhem com a gente aí, já estaremos no desfecho. Racismo e pobreza. Se, em geral, as atletas brasileiras já enfrentam um contexto de alta desigualdade de gênero, sendo constantemente desprivilegiadas em relação aos homens no esporte, as assimetrias de classe e de raça tornam o ambiente ainda mais cruel para aquelas que são pobres, negras e periféricas. E é isso é real, Mauro. A professora Mara não está contando nada de novidade. E a gente está tocando nesse... Podem voltar aqui com a gente. Nós estamos tocando nesse assunto da realidade. Então, quando eu peguei esse texto, inclusive foi o professor Mauro que indicou, né? O Brasil de Fato, o Brasil de Fato, que eu só não consigo mostrar as imagens, né? Tem algumas imagens que não são liberadas, Mas, gente, isso é fato. Fato. E é a mulher negra, né, que ele está falando, quer dizer, a gente tem um problema com a mulher, né, a questão da desvalorização do papel da mulher, que a gente tem progredido muito, mas como você falou, muita coisa ainda precisa ser feita, mas a gente tem progredido muito, mas quando se trata da mulher negra, aí o buraco ainda é mais embaixo, porque aí tem a questão do racismo.
Exato. Então a mulher negra ela é duplamente prejudicada, né? Então a luta dela é dobrada, é triplicada ou quadruplicada, sei lá. Porque além dela ter que ocupar um espaço que já é difícil para a mulher, que já tem aquela hegemonia masculina, ainda por ser negra ela sofre mais preconceito. Ainda. E quando você citou ali a Daiane dos Santos, eu lembrei que a Daiane ela abriu portas aí para... já tinha a Janete no basquete e tal, que já tinha se destacado, né, de mulher negra. Sim. Tínhamos alguma coisa no atletismo, mas a Daiane trouxe esse espírito aí da menina negra chegando e brilhando, né? E dando show, né? Dando show. E como eu vou ler essa parte ainda, porque você acabou adiantando a acabei sua de leitura, antecipar, né? Acabei de mas antecipar. é isso mesmo. Porque foi brilhante, né? Também Sim, quando ela em sim. uma Olimpíada despontou. Tem hoje, eu já falei disso em aulas do 8º ano, quando eu retratei a ginástica, que tem um salto com o seu nome, isso não é para qualquer um. Sim, foi. E a ginástica ela tem essa característica de ser muito branca, né? A ginástica ela tem essas raízes aí ligadas aos países do leste europeu, né? E aí quando você vê que as meninas negras começaram porque é que nem você falou, é representatividade. Ela fez isso, ela teve sucesso, outras meninas negras olharam e se viram ali. Se né? viram. E aí começaram a praticar. E hoje a gente tem aí várias. E era o discurso mesmo, foi o discurso da Rebeca, né? A Rebeca quando ela ia hoje ali é à frente, fruto disso, né? A mídia aí falava dessa conquista dela, como foi difícil, porque não foi fácil. Né? A trajetória. Então vamos continuar aí, já que o professor já citou a Daiane dos Santos e estava no slide, a gente continua a leitura. Acompanhem comigo. O assunto foi lembrado, por exemplo, pela ex-ginasta Daiane dos Santos, que se emocionou diante das telas ao comemorar, no último dia 29, a conquista do seu segundo lugar no pódio por Rebeca Andrade na ginástica artística. Daiane foi a primeira brasileira entre mulheres e homens a faturar a medalha de ouro no Campeonato Mundial de Ginástica Artística em 2003. A gaúcha destacou do alto de sua experiência no esporte o peso da conquista de Rebeca, porque daí a gente está falando de duas estrelas da ginástica. Sim, e nossa, a Rebeca ela arrebentou, como eu falei, ela estourou nas Olimpíadas, né? E era, aí quando você olha para trás, você vê que era fruto de já uma outra atleta negra que tinha... De inspiração pela inspiração. Própria Daiane, né? Porque ela não deixou de citar isso também. Como é que uma atleta negra como a Rebeca talvez tivesse sucesso se o tempo todo ela ficasse olhando só as ucranianas e russas? Ela achava bonito, mas ela falava, não parece comigo, não sou eu. Quer dizer, é aquele negócio da representatividade. Eu não posso chegar até ali, aquilo não é meu espaço, aquele é espaço de pessoas brancas. Aí quando ela olha e vê uma pessoa que nem ela, preta, periférica, se destacando, ela fala, eu posso estar ali. Eu posso, e ela foi. E conquistou. E arrasou. É isso mesmo. Por isso que eu tenho orgulho aí do que a gente faz aqui, né? De falar disso, né? Fantástico. Exatamente. E aí os estudantes têm que se apropriar disso. Estamos aí chegando ao final desse texto. Olha, Mauro, eu vou te dar o link mesmo para você pegar ele Eu li na íntegra ontem hoje, né? Mas o resuminho eu queria que você lesse ele todo. Muito bem legal. Bacana. De repente a gente adorei. traz novamente aí para aula Para nossa aula trazer como subsídio, né? Então vamos lá. Vamos continuar o texto. Agora a gente tem a primeira medalha do Brasil na ginástica artística com uma negra. Isso é muito forte. Que é o destaque da Rebeca. Destaque, isso. Até pouco tempo, os negros não podiam competir em alguns esportes. É uma menina que veio de origem humilde, criada por uma mãe solo, veio de várias lesões para ser a segunda melhor atleta do mundo, disse efusivamente durante transmissão da TV, né? Da TV Globo, onde atuou como comentarista nos jogos. E aí, quem assistiu viu toda aquela exaltação dela mesmo, da felicidade pela colega ali, né? E é isso, Mauro. Eu não pude colocar a foto da Rebeca como eu gostaria muito Infelizmente, de trazer aqui. Mas o pessoal sabe muito bem, né? O vídeo... Você já pensou eu passando agora o vídeo dela ali no pódio, com a sua apresentação, ou fazendo a apresentação? Não pude, mas vocês podem aí buscar. Vale a pena rever. Eu vi várias vezes, assim. Muito legal. Muito legal. Vamos lá. Amplamente comemorado o resultado de Rebeca foi tá acabando, hein, Mauro? Foi precedido por uma performance que fez o público vibrar ao som de uma adaptação do funk, baile de favela, ritmo que evoca a música e a cultura das periferias. Então, olha só,
Não arrepia? A representatividade até da arte. Né, ai, gente, como eu queria ter trazido o vídeo para passar legal. aqui, mas eu não consegui. Vamos lá. A conquista da ginasta e o resultado geral das mulheres são o principal motor que ajuda a alimentar a empolgação de jovens como a carioca Ingrid Marcele Leite de Jesus, de 21 anos, jogadora de rugby, que é negra, periférica, e agora mira o futuro com um sorriso mais largo ao olhar para a conquista das brasileiras em Tóquio. Ela diz que se sente ainda mais inspirada diante do saldo, né? Esse saldo aí das conquistas. E aí você falou duas coisas, a menina negra e o rugby, né? Que é um esporte que... Quem que fala? Não é divulgado, não é muito tradicional aqui no Brasil. Nem tem a divulgação na mídia, né? Eles puderam pesquisar isso, né? É engraçado que na América do Sul é bem destacado o rugby, né? E aqui no Brasil não é. Pois é. E aí ela se sente assim, eu vou conseguir também, né? Porque não é impossível. Assim, é uma conquista. Isso. De fato, o reconhecimento de nós mulheres, da nossa presença nos esportes. É mais um resultado de todo um esforço, de toda a trajetória, de toda a luta das nossas antecedentes que lutaram para conquistar esses espaços. Tá vendo? Olha que coisa legal. E aí, Mauro, o que você acha desse texto? Remete a histórico também da ancestralidade. Você viu que ela falou ali? Ela não está falando agora só do esporte, ela falou assim, isso é a luta de todas as mulheres negras do passado. Exato. Então tem toda essa questão histórica de luta, de conquistas. Isso. Que aí ela deixou bem claro isso, igual o professor falou, não é só no esporte. Não é só no esporte, né? Ancestralidade mesmo. O que você achou? Achei ótimo. E aí assim, eles estão lá na escola, eles estão se divertindo, eles estão jogando, mas sabendo e refletindo sobre algo que é muito importante pra gente. Isso é maravilhoso. Né? Nossa, adorei. Porque assim, se a gente não podia jogar, né, Mauro? O que eu falei? Então vamos de texto jornalístico. Vamos de texto jornalístico e trazer um pouquinho da história, né? É isso. Então, o professor ficou aí essa questão da promoção aí de outras modalidades para que vocês... É só aquele materialzinho que a gente deixa, né? Um resuminho aí para os professores, nada muito diferente também do que eu fiz a leitura na última aula. Para você, estudante, já estão aí na última aula, né? De desenvolvimento, era só selecionar a modalidade, participar muito da organização, pensar no esporte para todos. Aqui hoje a gente também não falou da inclusão, mas eles sabem o quanto eu prezo isso e eu quero que todos tenham a mesma oportunidade. Então, se é para que todos tenham, por que só pegar, né, o aluno que ele tenha deficiência e trazer para a modalidade que a gente chama da convencional? Por que a gente não faz o inverso? Sim. Como foi feito no vôlei sentado? Exatamente. Então, todo mundo sentado fazendo. Todo mundo participando. Né? É isso aí. E aí, o resuminho da aula de hoje, né? Lemos um texto jornalístico sobre o destaque das mulheres nas Olimpíadas. Na escola, eles estão lá realizando a prática, mas vão fazer a reflexão desse nosso vídeo. Eu com o professor Mauro, que deixou a aula muito rica, completou demais. Aí, né, esses pontos você traz... Você tá nisso, né, É uma delícia, Mauro? né, falar sobre isso. Pra mim, eu ficaria o dia inteiro aqui. É ótimo. Foi bom mesmo. Muito bom. Isso aí. E aí, ó, eu vou pedir para que vocês avaliem a aula antes da gente mandar vocês se ligarem na mídia. É isso, gente. Hashtag se liga na mídia. Vocês avaliem a aula, então também não percam as aulas do professor Mauro. Vocês não podem perder nenhuma aula desse nosso aprofundamento, porque elas estão aí, ó. Vai ter muito encaixe nas minhas aulas, eu vou já aproveitar que temos um tempinho. Tem, pode falar. A gente vai fazer algumas integrações com todos os professores. Então a Mara vai participar das aulas do jornalismo... Como que é? Como é que eu sou? Laboratório de Produção Jornalística. Como que eu sou? Jesus, meu Deus do céu. Não pode esquecer. Então, ó, vai estar a Mara comigo falando sobre esporte, o Mauro Marcel vai falar sobre a questão das notícias internacionais, né, que é o Observatório. Exato. O Jocélio vai falar sobre a questão da comunicação e a criação, né, que é a parte da mídia e da publicidade. Olha só, então, criação e comunicação publicitária. Publicitária. E aí a gente vai fazer esses bate-bola para poder deixar um repertório bem legal para vocês aí na escola. E agora, faltando só 30 segundinhos, eu agradeço por você ficar aí ao lado, né, do outro lado da TV, nos assistindo, e eu te amo, né? Se liga na mídia, Mauro. Se liga na mídia. Tem outra coisa para fazer? Não tem, só na mídia, Se liga na mídia, gente. Grande Tchau, beijo, tchau. Até mais.